E já estamos de volta a mais uma edição da sua TV FAMESP, TV Unesp, mais um programa especial. Hoje nós estamos mais uma vez no nosso estúdio aqui para conversar com profissionais que estão aí desenvolvendo ações. A atividade de saúde é tão importante, né? E eu convidei hoje para esse bate-papo Paulo Boto. Ele é enfermeiro de formação, hoje está na coordenação da equipe multiprofissional, que é importante também a gente entender um pouquinho desse processo. Paulo, obrigado pela sua presença conosco, seja bem-vindo, fica à vontade, tá? Chegando, a gente sabe que as câmeras assustam um pouquinho, mas aqui o conteúdo que é importante que você vai nos trazer hoje. Tudo bem, Reginaldo? Eu que agradeço a presença aqui hoje para vocês, para estar falando um pouquinho da nossa experiência dentro do hospital, né? E vamos lá no bate-papo para a gente conversar um pouquinho, para a gente tentar ajudar um pouquinho mais os colegas que estão aí do outro lado para tentar resolver um pouquinho mais os problemas. Para a gente conhecer um pouco do Paulo, enfermeiro, conta um pouquinho da sua história, sua trajetória para chegar até o Hospital Estadual, por exemplo. Eu comecei há um pouquinho tempo atrás, mais ou menos uns 30 anos já, né? Ontem, né? Foi ontem. Né? Praticamente. Eu comecei a trabalhar na Santa Casa de Bariri como atendente de enfermagem na época, né? Depois de um tempo fiz o curso tudo na Santa Casa, fui convidado a trabalhar lá e comecei como atendente de enfermagem. Depois eu fui passando para auxiliar, depois de uns 13 anos mais ou menos já trabalhando na Santa Casa, prestei a faculdade em Jaú, passei, fiz a faculdade e tudo. No término da faculdade, prestei o Hospital Estadual, passei e já vim trabalhar aqui. Nessa parte, mais ou menos, do Hospital Estadual, eu já estou mais ou menos fazendo daqui a pouco, daqui a uns meses, 18 anos já de casa. O hospital, só para você entender, quem nos acompanha, o hospital tem 20 anos, né? O Paulo já aí completando 18 anos de Hospital Estadual. E dentro dessa trajetória, 18 anos do Hospital Estadual, aí como que foi? Você chegou também já como enfermeiro, né? Começou a atuar, e quais foram assim, as suas frentes de trabalho aqui dentro? Quando eu entrei no hospital, eu entrei trabalhar no terceiro andar, que era andar clínico, né? Já entrei como enfermeira assistencial aqui, né? Começando praticamente aprendendo tudo de novo, mesmo sendo já auxiliar. Tive que aprender praticamente trabalhar tudo de novo, porque nova parte, nova profissão. Trabalhei alguns anos, desse tempo fui convidado depois a assumir a supervisão da central de material, onde eu tive uma nova experiência, né? E acabei ficando 2 anos na supervisão. Por alguns fatores, acabei sendo convidado a ir para a oncologia, onde eu fiquei em média de mais uns 8 anos na oncologia como enfermeira assistencial. Daí eu fui convidado a passar para o escritório da qualidade, né? Onde eu comecei uma nova vida na parte administrativa. Fiquei um bom tempo na parte só na qualidade, ajudando a parte do risco do hospital. Aí eu passei assumindo também a supervisão do plantão da tarde no hospital, ficando a parte da manhã na qualidade e à tarde com a parte da supervisão. E depois acabei sendo convidado a assumir a parte da coordenação há uns 6 meses atrás, assumindo toda a parte de coordenação multiprofissional da instituição. A gente fala, né, toda empresa que a gente entra, todo o processo que a gente começa a trabalhar, né, Paulo, a gente fala, poxa vida, eu quero galgar, quero subir, quero ali ascender a novos passos, né, e conseguir algumas coordenações. Mas quando a gente chega lá, a gente vê a dificuldade que é, né? Eu falo um pouquinho da gente, né, do enfermeiro, do coordenador de outras áreas, mas quando você chega, você vai coordenar equipe, você vai direcionar ações, aí a coisa começa a olhar para um outro olhar, né? Você fala, poxa, eu sempre almejei isso, mas quando eu chego eu tenho que estudar mais, eu tenho que me empenhar mais. Como que é esse processo, Paulo? Quando a gente acaba a faculdade, praticamente, a gente é feito a faculdade para a parte assistencial, né? A gente, na faculdade em si, a gente não aprende a ser administrativo, teoricamente. Então a gente acaba sofrendo um pouquinho e tendo que estudar, né? Quando eu entrei na parte assistencial, acabei fazendo alguns cursos de administração, umas pós de administração, auditoria,
docência. Eu fiz a docência, mas nunca praticamente acabei atuando como docente, algumas vezes só. E depois eu entrei na qualidade e fui procurando mais conhecimento. Na enfermagem em si, a gente não pode ficar parado. A gente toda hora está mudando alguma coisa e a gente tem que ficar atualizando todo o nosso histórico. A gente não pode ficar parando. Cada dia a gente tem que estudar mais, cada hora que a gente passa por algum ponto a mais, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer a parte pessoal também, para a gente aprender um pouquinho a comunicação, a conversar, né? De fazer toda essa parte, e a gente toda hora tem que dar uma estudadinha a mais, Reginaldo. Não tem como ficar parado. Você falou de uma coisa importante que eu fiquei aqui tentando a entender um pouco melhor, né? Você falou, você sai da faculdade, você é assistencial, né? Numa parte mais assistencial, que é aquilo que a faculdade te forma, né? O enfermeiro vai atender, vai compreender. Aí você foi colocando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz pós disso, eu fiz um curso aqui, eu fiz outro aqui. Olha que interessante a gente entender, né? Não adianta eu ser só o enfermeiro. Se eu for só o enfermeiro que saiu da faculdade, eu vou continuar sendo só o enfermeiro, né? Sim. Hoje, quando você acaba a faculdade, você sai praticamente cru. Principalmente agora nessa época de pandemia, que deu toda essa paralisação em estudos, a parte, a distância, tudo. Então, como enfermeiro, a gente tem que correr atrás e fazer cursos, fazer pós, porque se a gente quer subir um pouquinho mais, a gente tem que correr um pouquinho atrás da nossa parte que a gente tem que aprender, não tem como a gente ficar parado no tempo. A medicina hoje é muita parte, como que eu posso falar, é muita parte informatizada, e a enfermagem também ele está se informatizando. Então a saúde em si, né? A saúde, a gente tem que correr atrás de novos conhecimentos, cada dia que a gente vê aparece uma aparelhagem nova, que a gente tem que ir atrás, a gente tem que aprender para a gente conhecer. Como coordenador, como supervisor da instituição, a gente tem que acabar conhecendo outras áreas também. A gente não pode ficar só numa parte. A gente tem que conhecer um pouquinho do hospital todo, né? A gente conhecer as outras áreas, que muitas vezes, como a gente está hoje no multiprofissional, a gente tem que acabar conhecendo um pouquinho da área de serviço social, de psicologia, de fono. A gente tem que acabar conhecendo um pouquinho de cada para a gente começar a trabalhar junto com eles, né? Ajudar tudo que der a parte deles. Me fala um pouquinho também, Paulo, como que é você, nem vou falar gerenciar pessoas, mas conviver, né, nesse mundo profissional com o ser humano, porque não é fácil, o ser humano não é um ser fácil, né? Ele tem as suas complexidades, aí você tem que ter entendimento. Como que é essa coisa mais humanizada também de lidar com este profissional? Porque você tem que organizar uma atividade, você tem que organizar uma ação, e como que é esse processo? Reginaldo, hoje a gente tem que ter um conhecimento um pouquinho de cada parte, né? Principalmente nessa época de internet, que muitas vezes a gente vai conversar com um paciente, a gente vai conversar com um familiar, e eles já foram que a gente já vem quase mesmo, com diagnóstico. Já vem com diagnóstico, né? Pronto. Eles pegam, discutem muito com a gente, né? O próprio técnico de enfermagem, a gente tem que orientar eles, que mudou muito a enfermagem de uns anos para cá. A gente acaba tem que aprender mais para cuidar de um paciente. Antigamente a gente fazia porque mandavam a gente, né? Hoje não, hoje a gente tem que saber o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, porque a comunicação interpessoal é o mais importante hoje em todos os meios, né? Porque a gente precisa saber conversar. A gente não pode hoje chegar e querer mandar, querer fazer. A gente tem que saber o serviço do outro, a gente tem que saber um pouquinho, puxar um pouquinho também os problemas dos setores, das pessoas, para tentar interagir também com eles em cima disso aí. Não é só, a gente não pode pensar só no paciente só, a gente tem que pensar também na equipe nossa também. Eu falei da equipe porque assim, é fundamental, né? Porque hoje você sabe, né, o profissional de saúde,
a gente vê, né, a luta que ele tem, trabalha aqui, trabalha ali, é uma correria danada, né? Vocês têm, vou perguntar para você vai me falar, vocês têm vida depois do hospital? Porque é dentro de hospital, sai de um, entra no outro, como que é essa vida da área de vocês, Paulo? A área de enfermagem não é fácil, né? Hoje, pelo que acontece tudo, muitas vezes a turma tem 1, 2, até 3 empregos, né, de fazer. O campo da enfermagem é muito aberto, Reginaldo. Ali pode pegar o hospital, clínicas, pacientes particulares, asilos. Tem gente que trabalha em 2 empregos, mas à noite ainda tem alguma coisa para fazer. A gente chega ainda em casa, a gente tem a família para ver, né? Muitos têm filhos para fazer. Alguns alguns técnicos estão fazendo faculdades, então é corrido. Muitas vezes a gente chega, a gente está cansado, tá lá. Ainda tem que ter gás para brincar com o filho, né? A gente tem ainda ter o gás de trocar, chegar em casa ainda tem esposa, tem os pais, tem filhos. Muita gente aí tem que, dupla jornada, tem que correr atrás, não tem como a gente fazer. E aquela velha história que a gente sempre fala, dentro do hospital a gente volta para o hospital, mas a gente tem que pensar um pouquinho no funcionário também, no paciente, no técnico, nas outras áreas do hospital, né? Porque a gente tem que entender um pouquinho também o que ele passa por trás também, de tudo isso que ele está acontecendo. E uma palavra, né, que ficou marcada também muito mais fortemente, né, nessa pandemia foi empatia, né, Paulo? Eu acho que assim, essa palavra ela nunca foi tão evidenciada quando nós vivenciamos esse momento que foi a pandemia, né? De a gente olhar para o outro, de entender o outro. E isso vem também, né, nessa troca que você vê o seu familiar, você vê o profissional, você vê todas as ações, elas acabam chegando nesse processo, né? Sim, a empatia praticamente mudou muito nesses últimos anos, nesses teoricamente 2, 3 anos de pandemia, né? A gente acabou conversando mais, a gente viu que não foi fácil dentro da pandemia. Eu em si não fiquei voltado tanto ao paciente na época da pandemia, mas a gente ficava por trás tentando ajudar eles em cima. Estava dentro do hospital já é uma questão difícil, né? A gente já tem, e a empatia a gente tem que ter com todo mundo, né? Eu venho de uma faculdade que eu fiz meus estágios praticamente dentro da Manoel Carvalho, né? Então a gente vê um pouquinho o outro lado da história, outro lado da vida. Acabei vindo para o estadual e, por coincidência, trabalhei também com oncologia, que você trabalha um pouquinho mais, que o paciente escolhe um profissional, não interessa se é o médico, se é o enfermeiro, se é o técnico ou auxiliar, né? Então a gente tem que ter um trabalho multiprofissional muito grande em cima disso aí hoje. Cada dia mais nós temos que trabalhar a equipe multiprofissional para trabalhar, para ajudar a tanto o profissional como o paciente e familiares, né? A gente tem que pegar um pouquinho bem essa parte. E você falou da pandemia, todos nós vivemos, né, dentro das unidades hospitalares, né? Quem está nos acompanhando talvez não tenha tido a noção, mas teve problemas em casa, teve familiares, teve ações assim que marcaram e continuam marcando até hoje, né? A gente não saiu da pandemia ainda, tem questões acontecendo, não está da mesma forma que estávamos há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, então hoje um pouco mais tranquilo, mas ainda é preocupante. Paulo, como foi viver? Porque assim, mesmo que você não estava à frente, né, do campo do front, né, na batalha, mas você estava dentro do hospital, você poderia ser contaminado, levar para sua casa. Como que foi vivenciar também esse período? Eu em si, eu acabei ficando um pouco atrás das câmeras, que a gente fala, né? A gente ficava na supervisão à tarde, ajudando ele com equipamentos, na correria no dia a dia. É que eu, em si, moro longe dos meus pais, né? Mas eu fiquei bom tempo com meus pais, que já eram idosos, tudo. Então, acabei me afastando da minha família, para não ter o risco da gente levar alguma coisa para eles, né? Mas eu convivi em casa com a esposa que estava de frente com a parte tudo.
com os colegas que a gente conversava, tudo, que a gente via que era um pouco sobrecarregado, a parte emocional dentro daquilo. Então a gente acabava vendo muito TV, a gente via tudo que estava acontecendo fora e acabava sendo a mesma coisa que estava acontecendo aqui com a gente, né? E a gente estava junto com a equipe e tudo, e a gente via as angústias de todo mundo. A família acabava conversando muito por telefone, eles acabavam pensando que a gente estava passando mal, porque do dia a dia que a gente fala, eles não acreditavam muito na gente, porque a gente queria proteger eles em si disso. Então a gente ia trabalhar dentro do hospital e tentar fazer alguma coisa com a família para a gente não focar e colocar que a gente estava ruim. Em si, a gente estava tentando proteger eles também, né? Você nos acompanha aqui pela sua TV FAMESP, TV Unesp. Nós vamos fazer um apoio, um rapidinho intervalo, para você conhecer também ações que acontecem aqui nas nossas unidades em Bauru, também em Botucatu, Tupã, Itapetininga, enfim, ações da FAMESP acontecendo na saúde, cuidando da sua saúde. Nós voltamos já, estou com o Paulo Boldo e a gente volta já. O som que você ouve agora pode mudar muitas vidas. O meu acidente foi ocasionado devido a uma falta de atenção do condutor. Não prestou atenção na sinalização, onde veio atingir eu que estava trabalhando, me atropelar, perdi a perna direita por causa disso. Algumas vidas conseguem ter a oportunidade de retomar os seus passos. O que seria hoje o Lucy Montoro para você? Não só reabilitar, ele reconstruiu, porque ele colocou a gente de volta no mercado, incluiu a gente de novo, né? No mercado não só de trabalho, como incluiu a gente de novo para a gente fazer qualquer coisa, para a gente se tornar independente de novo. Você nos acompanhando, TV FAMESP, TV Unesp, mais um programa especial para você. Nós somos por um apoio para você conhecer um pouquinho das atividades que acontecem em nossas unidades, seja na Maternidade Santa Isabel, seja no Hospital Estadual, seja no Hospital de Base, no AME Bauru, AME Itapê, AME também Tupã e ainda no Lucy Montoro, ali em Botucatu, e ações também da FAMESP na cidade de Botucatu, você acompanhando Botucatu também, acompanhando aí Itapeva, Marília, Bauru, enfim, várias cidades se unindo para acompanhar o nosso programa pela TV, da TV Unesp, né, a TV FAMESP produzindo para a TV FAMESP ser aí a reprodutora desse conteúdo tão importante. Eu estou aqui com o Paulo Boldo, como nós já dissemos, né, antes do nosso apoio, e continuando essa ação importante, falando de saúde. Paulo, você é ainda à frente dessa coordenação aí de multiprofissional, né, dos profissionais de saúde aqui do Hospital Estadual, da FAMESP, né? Para você, o que o Paulo ainda sonha em fazer? O que é fazer daqui para frente? Porque você falou para nós, né, no bloco anterior, das questões, você saiu da faculdade, fez estágio, estudou, se capacitou para chegar até aqui. E daqui para frente, é só aposentadoria ou não? Olha, Reginaldo, a aposentadoria a gente praticamente sempre sonha, né? Mas a gente não pode ficar parado, a gente tem sempre estudar. Acabei uma pós faz um tempinho agora, estou dando um tempinho, mas já estou pensando a fazer alguma coisa a mais, né? A gente sempre não pode parar no tempo, a gente tem que sempre estudar. A gente agora está aí passando por uma acreditação, tudo, estudando bastante em cima dessa acreditação, e a gente tem que fazer mais cursos, a gente tem que correr atrás, sempre a gente faz, hoje acaba ficando mais fácil com os cursos em EAD, né, para fazer, mas a gente não pode parar no tempo não, a gente tem que ficar sempre correndo mesmo. Correndo atrás desse aperfeiçoamento, desse aprendizado novo, né? Você Sim. falou da acreditação do Hospital Estadual, né? Essa acreditação, para quem está em casa nos acompanhando, é uma forma do hospital ser avaliado, né, por vários meios e para ter uma qualidade no serviço cada vez mais eficiente para quem está precisando dele, né, Paulo?
Então, todas as áreas elas são avaliadas, elas são entendidas, né? Principalmente na área que você está dominando ali, você tem que mostrar a ação cada vez mais eficiente, né? Sim, Reginaldo. Na realidade, a acreditação ele nada mais que a gente tentar melhorar a qualidade do nosso serviço, né? Nós sabemos que a gente faz bastante coisas, mas a gente tem que mostrar, colocar no papel tudo que a gente faz, a gente tentar melhorar a qualidade para o profissional e para os pacientes e acompanhantes dentro da instituição. A diretoria do hospital está voltada para a melhoria, para a humanização da instituição cada dia mais, e a gente tem que tentar melhorar mais em cima disso. E uma questão que você colocou aí, né, não é ser avaliado por nós mesmos da instituição, né, vem alguém de fora, né, para poder fazer essa avaliação, porque às vezes a gente fala, não, tá bom, e a nossa visão, né, agora a visão de fora também amplia, né. A gente é avaliado por uma equipe totalmente externa à instituição, né? Nós fizemos os cursos com as pessoas da empresa para a gente entender um pouco o mecanismo deles, para a gente tentar começar a mostrar dentro da instituição o que é, né? A gente fazer treinamentos com as equipes, a gente sempre faz reuniões com toda a equipe da diretoria, das gerências, para a gente estar discutindo, para a gente estar melhorando a qualidade. E aí vem uma equipe externa e para ver como que a gente está, que é uma visão externa do que a gente vê. Muitas vezes a gente está dentro, a gente é uma coisa, está do nosso lado e a gente acaba não enxergando aquilo, né? A gente precisa do feedback da pessoa que está do outro lado, tanto dos colaboradores, dos pacientes, para a gente tentar melhorar cada dia mais nosso andar dentro da instituição. Sem dúvida, isso é fundamental, né? Paulo, o que é o Hospital Estadual hoje para você? O que você poderia colocar, caracterizá-lo de uma forma ampla aí, né? A gente vive, o hospital é imenso, né? Não é um hospital pequeno, né? Um hospital que atende aí a mais de 60 municípios, então é uma vida pulsante, uma vida de resoluções, uma vida de ações. Queria que você falasse. O acidente foi ocasionado devido a uma falta de atenção do condutor. Não prestou atenção na sinalização, onde veio atingir eu que estava trabalhando, me atropelar, perdi a perna direita por causa disso. Algumas vezes conseguem ter a oportunidade de retomar os seus passos. Nem na época, nem passava na minha cabeça a trabalhar na enfermagem, né? Hoje não. Hoje eu estou dentro da área de saúde, praticamente é a minha primeira casa aqui. Eu praticamente fico dentro do hospital mais tempo do que na minha própria casa. O Luci Montoro para você. Não só reabilitar, ele reconstruiu, porque ele colocou a gente de volta no mercado, né? Incluiu a gente de novo, né? A gente acaba no mercado não só de trabalho, também, como incluiu a gente de novo para a gente fazer qualquer coisa, para a gente se tornar independente de novo. Né? Que eu acabo largando minha casa de madrugada, tudo, e vindo para o hospital para atender o outro, né? Mas o hospital é tudo hoje para a gente, né? Eu brinco que se eu aposentar amanhã, eu não sei o que eu vou fazer, porque toda a minha vida foi a enfermagem, né? Eu nasci dentro de uma farmácia e acabei virando dentro de um hospital, né? Então, minha vida é tudo isso, né? Eu não sei fazer outra coisa senão cuidar do outro, né? E a gente acaba cuidando da família, a gente tem que fazer tudo isso, e a gente, do dia a dia, aqui dentro, não tem como. O que é o cuidar do outro, Paulo? Porque se você falou desse cuidado, eu cuido da minha família, eu cuido do outro, o que é o cuidar do outro? O cuidar do outro não só em si, a parte de enfermagem em si, mas a parte psicológica do outro. Nós ficamos velhos, né? Então, a gente imagina que a gente tem que cuidar do outro, Reginaldo, no âmbito geral. Não é só quando a gente está dentro, enfermo. Não é ser só o profissional. Não ser só o profissional, mas é ser o amigo da equipe, trabalhar junto, conviver junto. Eu brinco que hoje, sendo parte multiprofissional, eu falo que, em vez de eu passar alguma coisa para eles, em si eu estou aprendendo muitas coisas deles, né? Aprender a conversar,
aprender a tratar a outra pessoa como igual. Em vez em quando que a gente está num ponto que a gente tem que ser um pouquinho mais, como que eu posso falar, mais enérgico, né? Porque a gente tem que olhar praticamente para um hospital inteiro. Nós somos teoricamente, 330 leitos dentro da instituição. Então a gente tem de tudo dentro do hospital. A gente tem desde aquele paciente que vem bem para fazer um procedimento cirúrgico e como aquele paciente que está no seu leito de morte, que a gente tem que trabalhar os familiares, a própria equipe também, que a gente tem que trabalhar. Graças a Deus que a gente tem uma equipe muito bem estruturada hoje. Nós temos uma equipe bem íntegra, que trabalha junto com todos, equipe médica, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, serviços sociais. A gente trabalha todo mundo junto para um bem comum, né? Você falou de uma coisa, né, de ser enérgico ou não, né? O bom líder é aquele que sabe dosar todas essas ações, né? Porque você está num cargo de liderança, né? E essa liderança, ela tem que ser eficiente mesmo, né? Às vezes a gente precisa chamar a atenção de uma forma mais enérgica, mas não quer dizer que você está brigando. Profissional é profissional, tem que saber separar essas coisas, né, Paulo? Sim, a gente tem muito dentro da instituição, a gente tem as normas para ser seguidas, né? A gente tem normas, tanto RDCs, nós temos a parte ética para a gente ser seguida, nós temos a parte de ética da instituição em si, né? Então a gente tem que acabar vendo tudo isso, né? E a gente tem que trabalhar em cima disso, Reginaldo, porque a gente mexe com vidas. E além disso, você tem que passar também para o profissional, né? Porque você estuda para passar para eles que todas essas regras têm que ser cumpridas, né? Todas essas regras são necessárias para o bom funcionamento, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Jamais, exato. Em hipótese nenhuma. Só que a nossa parte, a gente tem que ver a imagem do paciente, a imagem da instituição. Nós temos que pensar praticamente em tudo, né? Desde do chão, que a gente brinca, do chão da fábrica até a parte central, né? A gente tem que cuidar da parte, a gente tem que pensar também em parte financeira da instituição. Sim, sustentável, né? Tem que ser sustentável, né? Tudo, porque a gente é uma instituição 100% SUS, né? Só que a gente tem que, o dinheiro que chega, a gente chega a falar, não, a diretoria cuida disso. Não, hoje não. A gente está envolvido, todo mundo, todos os setores, todos os funcionários, nós temos que pensar nisso, né? A pandemia, a gente passou por esse negócio com escassez de materiais, a gente teve que dar um jeito para trabalhar dentro disso, então a gente tem que pensar em tudo. A gente não pode só focar um lado da parte. A gente tem que pegar todos, né? Esse aprendizado foi importante, né? Esse aprendizagem, cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Isso. Né? E a gente sabe que a gente tem uma equipe atrás da gente muito boa, que a gente tem os técnicos, toda a parte multiprofissional atrás da gente, dando apoio. Nós temos uma gerência, uma diretoria, diretora executiva do hospital, que dá o apoio para a gente trabalhar, né? Dentro da instituição. Então a gente tem que abraçar mesmo. E fazer acontecer. Né? Fazer acontecer, como você falou, fazer acontecer. A gente tem que abraçar tudo para a gente. Quebrou uma peça aqui, mas é a mesma coisa que quebrou uma peça dentro da nossa casa. A gente não quer ver sujo, a gente não quer ver estragado. E a gente acaba pegando em cima disso aí para a gente ter uma parte melhor. Fazer o melhor sempre, né, Paulo? Você nos acompanha aqui, Paulo Boldo, ele é enfermeiro, também coordenador aí da equipe multiprofissional do Hospital Estadual de Bauru. E nós já vamos chegando ao final, Paulo. Obrigado pela sua participação, por conhecer um pouquinho da sua história, conhecer de onde você veio, sua trajetória profissional e que hoje aí já se completa aí 18 anos de Hospital Estadual de Bauru. Agradeço você, Reginaldo, por dar esse espaço para a gente mostrar um pouquinho da nossa vida, tudo, né? Eu só tenho que agradecer a todo mundo que está apoiando da parte da diretoria, que acabou passando para mim todo esse conhecimento também, que eu só estou aqui hoje por causa das pessoas que colocaram para mim o conhecimento que eu tenho. E
Agradecer toda a equipe também de estar junto com a gente, tudo, mostrando esse pouco do serviço nosso aqui dentro do hospital e de estar mostrando aos pacientes e acompanhantes o que é a nossa vida dentro do hospital. Tá certo. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanha em mais um programa pela sua TV Unesp, TV FAMESP. O FAMESP Entrevista volta na próxima semana com mais um convidado para você. Até lá!